Gente, a tosse ela não é vilã. Antes da gente julgar a tosse e apontar ela como um sintoma ruim, a gente precisa entender o que é a tosse. A tosse ela nada mais é do que um mecanismo de defesa do trato respiratório essencial para a gente manter a saúde da via aérea. Ela ajuda a impedir a entrada de substâncias nocivas como vírus, bactérias, fungos. Ela impede a entrada de corpo estranho, de alimentos, e ela também nos ajuda a remover e expelir secreções e detritos que possam estar na árvore traqueobrônquica. A tosse, ela é apenas um sintoma, né? Ela é uma queixa muito comum nos consultórios, nas emergências, mesmo dos pediatras, né, gerais, e ela incomoda muito, por isso que ela acaba sendo uma queixa, às vezes a principal queixa de uma doença que o mais importante às vezes não é nem a tosse, tá? E por que isso acontece? Porque a tosse ela é um sintoma estressante, ela é estressante para os pais, ela é estressante para as pessoas que cuidam daquela criança, ela é estressante para as pessoas que convivem com a criança, porque ela é um sintoma que incomoda. Ela atrapalha a criança a brincar, ela às vezes pode atrapalhar a criança na escola, pode atrapalhar até os coleguinhas na escola, ela atrapalha o sono da criança durante a noite e atrapalha o sono dos pais. Então ela acaba sendo um sintoma muito estressante mesmo e que incomoda e tudo mais. E esse incômodo aos pais, ele acaba levando às vezes a atitudes extremas, como por exemplo, a medicação, automedicação, muitas vezes, com substâncias para cortar a tosse. A gente nunca prescreve uma medicação para cortar a tosse. Como eu disse para vocês, a tosse ela é um sintoma. Então, o que deve ser tratado é a doença de base e não a tosse como sintoma único e isolado. Quando você suprime a tosse, você está suprimindo essa defesa que eu acabei de explicar para vocês. E se você suprime essa defesa, você está fazendo com que a secreção, ou o dendrito, ou aquele organismo nocivo que faz mal para o organismo, que o organismo está tentando expelir, você está fazendo ele ficar ali. Então, isso pode levar a complicações muito piores, como infecções mais graves ou até mesmo a obstrução. Nós temos 3 tipos de tosse. E aí entra uma das perguntas que eu mais tive aqui, que vocês me enviaram, foi quando a gente deve se preocupar com a tosse. Então, nós temos 3 tipos de tosse. A tosse aguda, a tosse subaguda e a tosse crônica. A tosse aguda é aquela tosse que dura até 3 semanas. A tosse subaguda ou intermitente é a que dura de 3 semanas a 8 semanas. E a tosse crônica é a que dura mais de 8 semanas. A gente deve se preocupar e levar a criança para atendimento médico quando essa tosse ela dura mais do que 3 semanas. Então, quando ela é subaguda ou crônica. E aí, o tratamento específico para essa tosse vai depender da doença de base que está levando a essa tosse. Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a tosse aguda, porque ela é a principal causa de tosse que a gente tem. Ela é o principal tosse que a gente tem. A maioria das crianças tem a tosse aguda. A tosse aguda, que dura geralmente até 3 semanas, a principal causa da tosse aguda, ela é as infecções de vias aéreas superiores, como por exemplo gripe ou resfriado. Um estudo foi feito com crianças para ver a evolução natural de uma infecção de via aérea superior, para que a gente pudesse entender melhor o sintoma da tosse e quando a gente deve se preocupar ou não. Esse estudo mostrou que crianças de 4 a 6 anos, até essa idade, elas têm tosse, a tosse delas vão persistir por até 10 dias em 50% das vezes. E 10% a tosse pode persistir por até 21 dias, tá? Então, a tosse de um resfriado comum ou de uma gripe, ela pode persistir por até 3 semanas. Em geral, ela vai melhorando progressivamente. Como a tosse ela é um mecanismo de defesa, quanto menor a criança, mais imaturo vai ser esse mecanismo de defesa. Por isso que acaba que crianças menores têm um pouco mais de infecções de vias aéreas superiores do que crianças maiores, porque elas têm uma menor efetividade em relação à tosse. E a gente também tem associado a isso um sistema imunológico que não é bem desenvolvido. Não é o momento de eu falar disso, mas o sistema imunológico de uma criança, ele só vai ficar igual a de um adulto na adolescência. Antes disso, a gente tem os marcos do desenvolvimento imune, que é por volta ali dos 2 aos 3 anos de idade, e depois por volta dos 7 anos, mas igual a de um adulto somente na adolescência. Quando a gente pensa na tosse aguda, na gripe, no resfriado, sempre vem aquela preocupação, o que eu vou dar de medicação? Como que eu vou tratar?
A gente tem que se lembrar o seguinte, para uma tosse subaguda, em que você pensa de um resfriado, uma gripe comum, você vai tratar a irritação da tosse. Então, você vai lavar bastante o nariz, oferecer bastante líquido, uma hidratação oral importante para essa criança, oferecer mais líquido para ajudar a fluidificar essa secreção. E outra coisa que pode ser dado, aí as vovós vão amar, são as sopinhas e os chás, porque o calor ajuda a fluidificar a secreção melhor. É por isso também foi pergunta de mamãe que mandou para mim, por que a tosse ela é pior durante a noite? Muitas vezes a tosse é pior durante a noite. Se for pensar em gripe resfriado, ela é pior durante a noite, porque é quando a secreção ela fica mais espessa, a gente se movimenta menos, o nariz entope mais. Então, por isso que a tosse aguda, ela é pior durante a noite por causa dessa secreção. Pensando em outras doenças, tem outros motivos, mas isso é muito específico. Pergunta para o pediatra que acompanha vocês do porquê que a tosse poderia, desse caso específico, se não for de uma gripe ou resfriado, poderia ser pior durante a noite. Mucolítico, expectorante, não são nem um pouco indicados, porque eles não têm efeito algum, tá? E aí você pode, às vezes, causar um efeito colateral que você não deseja, porque toda medicação tem risco de efeito colateral. Outra substância também que a gente não recomenda são as inalações com substâncias como, por exemplo, cânfora, mentol, eucalipto, não tem indicação nenhuma, porque além de não ajudar, elas correm o risco também de ter efeitos colaterais, como uma irritação às vezes até maior, tá? Uma coisa que é indicado tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto a Academia Americana de Pediatria é o mel. O mel, ele melhora principalmente a tosse noturna. O que a gente não pode esquecer é que crianças menores de 1 ano não podem tomar mel, tá? Então, mel só permitido para crianças maiores de 1 ano.